Salve, salve, CACDista! Nesse nosso primeiro resumo semanal do ano, você vai ficar sabendo o que de mais importante aconteceu entre os dias 7 e 14 de janeiro. 2022 já começou com o agravamento da crise envolvendo a Ucrânia, e a semana foi marcada por 3 grandes reuniões entre Rússia e países ocidentais para tentar acalmar os ânimos. Falaremos também da decisão da ONU que suspendeu o direito de voto na Assembleia Geral a 8 países que não pagaram suas contribuições anuais. Os Estados Unidos anunciaram mais uma rodada de sanções para tentar frear o programa armamentista norte-coreano. Na Europa, um tribunal na Alemanha condenou um ex-coronel sírio por crimes contra a humanidade na Guerra Civil da Síria. Em Myanmar, a ex-líder do país, Aung San Suu Kyi, aquela que foi deposta no golpe militar no ano passado, foi condenada a mais 4 anos de prisão. Na África, destaque para a situação no Mali. A CEDEAO decidiu impor novas sanções para que o governo se comprometa com um calendário eleitoral. E aqui no Brasil, 2 notícias importantes. Mais um tratado de direitos humanos foi internalizado na legislação brasileira com status de emenda constitucional. E o Programa Antártico Brasileiro, o PROANTAR, completou 40 anos. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Na quinta-feira, dia 13, a ONU suspendeu o direito de voto de 8 países. São eles Venezuela, Irã, Sudão, Congo, Guiné, Papua Nova Guiné, Antígua e Barbuda, no Caribe, e a República de Vanuatu, no Pacífico Sul. Esses países agora ficam impedidos de votar na Assembleia Geral da ONU. O motivo? Eles não pagaram suas contribuições anuais à organização. A maior devedora é a Venezuela, que deve pagar cerca de 40 milhões de dólares para recuperar o seu direito de voto na Assembleia, seguida do Irã, que deve 18 milhões de dólares. Em 2021, o Irã também teve retirado seu direito de voto pelo mesmo motivo e alegou que não tinha condições de contribuir nem mesmo com o valor mínimo por culpa das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos. O Estatuto da ONU estabelece que o direito a voto dos Estados-membros pode ser suspenso quando o atraso excede ou supera o total que deveria ter sido pago nos 2 anos anteriores. No anúncio feito na quinta-feira pela ONU, outros 3 países também estão com seus pagamentos atrasados, mas não tiveram seu direito de voto suspenso. São eles Comores, São Tomé e Príncipe e Somália. Segundo o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, a inadimplência nesse caso foi ocasionada por condições além do controle desses Estados-membros. Falamos agora de Coreia do Norte. Na quarta-feira, dia 12, os Estados Unidos impuseram sanções a norte-coreanos, além de um russo e uma empresa russa que estariam envolvidos na venda de armas da Rússia para a Coreia do Norte. A medida foi adotada após uma série de lançamentos de mísseis norte-coreanos, 2 deles nas 2 últimas semanas. As sanções foram as primeiras impostas pelo governo norte-americano, que tem como alvo especificamente o programa de armas norte-coreano. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos disse que as medidas têm como objetivo evitar o avanço do programa bélico da Coreia do Norte e impedir tentativas de proliferação dessa tecnologia. Desde setembro do ano passado, foram registrados 6 lançamentos de mísseis balísticos norte-coreanos, todos eles violando as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Tanto que também na quarta-feira os Estados Unidos pressionaram o Conselho de Segurança a impor novas sanções à Coreia do Norte. Agora o assunto é guerra na Síria e também direito internacional. Em decisão inédita, um tribunal na Alemanha condenou um ex-coronel sírio à prisão perpétua por crimes contra a humanidade. Anwar Haslan foi considerado culpado de supervisionar o assassinato de 27 pessoas em um centro de detenção em Damasco. Ele também foi apontado como responsável por supervisionar a tortura de pelo menos 4.000 pessoas na prisão do Serviço Geral de Inteligência. Os crimes ocorreram em 2011 e 2012, durante os
estágios iniciais da guerra civil na Síria. A defesa alega que o ex-coronel nunca torturou ninguém pessoalmente e que havia desertado no final de 2012. O julgamento no Tribunal Regional Superior de Koblenz, iniciado em abril de 2020, com 2 réus sírios, é o primeiro no mundo a conectar alegados crimes contra a humanidade com o próprio Estado sírio. O primeiro dos réus foi condenado a 4 anos e meio de prisão em fevereiro do ano passado por cumplicidade em um crime contra a humanidade. Ele foi considerado culpado de ajudar a trazer 30 manifestantes anti-governo para uma prisão de torturas. Os 2 réus, que são considerados integrantes do regime de Bashar al-Assad, foram presos na Alemanha em 2019, depois que fugiram da Síria. O processo contra Haslan ocorreu sob o princípio da jurisdição universal, que permite a acusação de possíveis crimes de guerra cometidos por estrangeiros em outros países. Agora falamos da crise política em Myanmar. 11 meses depois do golpe militar que derrubou o governo civil birmanês, a líder deposta, Aung San Suu Kyi, foi condenada mais uma vez pelo tribunal controlado pela junta militar. Suu Kyi recebeu a pena de 4 anos de prisão pela acusação de importação ilegal de equipamentos de comunicação. O julgamento ocorreu a portas fechadas, sem observadores independentes. Os advogados de defesa, que vinham sendo a única fonte de informação sobre o processo, não podem falar nada porque são alvo de um mandado de silêncio expedido pela justiça birmanesa sob a alegação de que comentários do tipo poderiam desestabilizar o país. Em dezembro, Suu Kyi tinha sido condenada a 2 anos de prisão por incitar a desordem pública e violar as regras sanitárias contra a Covid-19. Ela então pode passar 6 anos presa. Suu Kyi também responde por outros 9 supostos crimes, como corrupção, fraude eleitoral e a violação de segredos de Estado. Se condenada por todos eles, ela pode pegar mais de 100 anos de prisão. Suu Kyi foi a conselheira de Estado de Myanmar e líder de fato até que os militares tomaram o poder em 1º de fevereiro. Desde então, ela segue presa. Os militares derrubaram o governo no dia em que novos parlamentares iriam começar seus mandatos. As eleições, que tinham dado ampla maioria para o partido de Suu Kyi, foram consideradas fraudulentas pelos militares. Falamos de outra crise política que tem a ver com golpe de Estado, dessa vez no Mali. Os líderes da CEDEAO, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, resolveram impor novas sanções ao regime militar do Mali, que está no poder desde o golpe de agosto de 2020. Entre as medidas estão o fechamento das fronteiras terrestres e aéreas, a suspensão das transações comerciais não essenciais e o congelamento de ativos estatais nos bancos centrais e comerciais da CEDEAO. Além disso, todos os embaixadores do grupo de estados serão retirados da capital do Mali, Bamako. A reunião que decidiu sobre as sanções ocorreu em Accra, na capital de Gana, no domingo, dia 9, após meses de crescente tensão sobre o cronograma para restaurar o regime civil no Mali. Em agosto de 2020, oficiais do exército liderado pelo coronel Assimi Goïta derrubaram o presidente eleito Ibrahim Keïta, mas pressionado por meio de sanções dos países da CEDEAO e da comunidade internacional como um todo, Goïta se comprometeu a restaurar o governo civil em fevereiro de 2022, depois de realizar eleições presidenciais e legislativas. Mas, em maio do ano passado, ele acabou realizando uma espécie de golpe dentro do golpe, prendendo 3 ministros do governo interino, incluindo o primeiro-ministro. A medida interrompeu o cronograma da reforma e foi condenada amplamente pela comunidade internacional. Na quinta, dia 13, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que para que as sanções sejam suspensas é absolutamente essencial que o governo do Mali apresente um calendário eleitoral aceitável. Guterres afirmou que está trabalhando com a CEDEAO e com a União Africana para criar as condições que permitirão ao governo do Mali tomar uma posição razoável e aceitável para acelerar uma transição que já se arrasta há muito tempo.
Agora falamos de Brasil e é hora de pegar os cadernos de política internacional e direito internacional para fazer uma atualização importante. O presidente da República, Jair Bolsonaro, promulgou a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Social e Formas Correlatas de Intolerância. O texto, que foi aprovado pelo Congresso Nacional em fevereiro do ano passado, em rito de emenda constitucional, foi ratificado pelo presidente em abril do ano passado e agora, o último passo, promulgado na terça-feira, dia 11. Isso significa que a convenção foi internalizada na legislação brasileira e agora passa a ter oficialmente hierarquia constitucional. A convenção foi adotada pela Assembleia Geral da OEA, a Organização dos Estados Americanos, em uma reunião realizada em 2013 na Guatemala. Entre outras medidas, a convenção estabelece que os países signatários deverão implementar políticas para promover igualdade de tratamento e de oportunidades para todas as pessoas por meio de atos de caráter educacional e medidas trabalhistas ou sociais. O artigo 5º da Constituição brasileira define que a prática do racismo é crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Em 2004, a emenda constitucional número 45 acrescentou ao artigo 5º um terceiro parágrafo que estabelece que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Os outros tratados de direitos humanos que foram aprovados já neste rito e já foram promulgados e que, portanto, já têm hierarquia constitucional são a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, promulgados em 2009, e o Acordo de Marrakech para facilitar o acesso a obras públicas às pessoas cegas com deficiência visual ou com outras dificuldades, que foi promulgado em 2018. E ainda falando de Brasil, no dia 12, na quarta-feira, o PROANTAR, Programa Antártico Brasileiro, completou 40 anos. Em 1982 e 1983 foi realizada a primeira Operação Antártica Brasileira. Logo depois, em 1984, foi estabelecida a Estação Antártica Comandante Ferraz, aquela que foi reinaugurada em janeiro de 2020. Está em curso agora a 40ª Operação Antártica Brasileira, que dá continuidade ao engajamento do Brasil no continente. O Itamaraty publicou nota celebrando a data. Segundo o texto, o Brasil firmou-se como ator relevante para a manutenção da paz e da segurança na Antártida e no seu entorno, bem como para a produção científica e a preservação do meio ambiente antártico. O Itamaraty também lembra que o Brasil integra o restrito grupo de 29 países com status de parte consultiva do Tratado da Antártida, que regula as atividades da comunidade internacional no continente. Ainda de acordo com a nota, o Ministério das Relações Exteriores segue comprometido com o fortalecimento do sistema do Tratado Antártico e colabora no escopo de suas atribuições para o continuado êxito do Programa Antártico Brasileiro. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.